E eu gravei um vídeo falando a respeito dessa palavra ontem. E hoje ele me deu o capítulo 2. Ele disse: é nessa que você vai pregar. E ele me entregou algumas revelações em sonhos. E eu não poderia deixar de entregar aquilo que ele me passou. É algo sério, é algo importante para as nossas vidas, né? Para o povo dele, para o seu povo na terra. E ele me deu Zacarias capítulo 2, que diz assim: então o anjo, capítulo 2, versículo 3. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. O Senhor, ele falava no meu coração a respeito da vontade do homem e da vontade dele. E por vezes o homem quer que façamos a vontade dele, não a de Deus. E o Senhor falou: você vai fazer a minha vontade, você vai pregar aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu te mostrei. E na minha palavra eu vou te confirmar. E ele confirmou. Deus, ele é poderoso. E ele me deu uma revelação de uma perseguição. Uma perseguição. E nessa revelação, em sonho, essa perseguição era de pessoas oriental. O Senhor não me falou, não me mostrou qual nação, não me mostrou bandeira, nada disso. Não. O Senhor, ele só me mostrou o rosto daquelas pessoas que me perseguia. Era eu e meu esposo nesse sonho. E a gente era perseguido. Só que no sonho Deus falava assim pra mim. Deus falou assim pra mim: teu esposo, ele já tá preso, né? Preso nas mãos deles. E eu corria e fugia. E eles não conseguiam me alcançar. Só que Deus, ele me fazia olhar para eles. E quando eu olhava, a feição deles era oriental. E eu disse: Deus é para falar isso. Ele disse: fale. Uma perseguição oriental. E no sonho o Senhor falava assim: o Senhor falou no meu coração. No sonho o Senhor falou no meu coração. É uma perseguição, porém que muitos não veem. Muitos não estavam vendo. Muitos não estavam enxergando essa perseguição. Antes dessa perseguição e antes de eu olhar para a feição deles, a gente era convidado para ir a um lugar. E quando chegava, tinha mais pessoas. E quando chegávamos nesse lugar, lá a gente descobria que naquele lugar não era uma festa. E era uma festa. A gente era convidado para ir para uma festa. E não era uma festa. E ao chegar lá, a gente descobria que era uma perseguição. E ali começava toda uma correria. Só que eu fugia só. Eu conseguia me desvincular. Conseguia fugir. E as outras pessoas que ficaram para trás não conseguiam. E ali foi quando Deus me falou: teu esposo já foi pego e você foge. E eu fugia. Só que ele me permitia olhar e ver que eram pessoas orientais. E o Senhor não me deu nome, não me disse tempo, não me disse dia, não me disse hora. Ele só me mostrou que muitos, quando eu fugia, as pessoas não percebiam, via aquela correria, mas não percebia que aquilo ali era uma perseguição, né? E o Senhor também falou em sonho ao meu coração que tem muita gente sendo escravizado, né? Tem mulheres desaparecendo, crianças, pessoas, né? E o Senhor falou, é algo terrível,
né? E é espiritual. Por isso que no sonho o Senhor, ele me mostrava que muitos não enxergavam. Muitos não enxergavam aquela perseguição em que eu vivia. Eu corria, eu fugia e muitos não faziam nada porque não enxergavam e estavam dispersos. E o Senhor disse, espiritual, é espiritual. Uma cegueira espiritual no meio do meu povo. Porém, há algo acontecendo que muitos não estão vendo. Né? Muitos não estão vendo. E muitos não estão se preparando. Muitos não estão preparados, muitos não estão se preparando. E muitos não entendem que Deus, ele quer nosso posicionamento. Diante de tudo que a gente tem visto, diante de tudo que tem acontecido, Deus, ele quer o nosso posicionamento. Ele quer que a gente, como cristão principalmente, falo abertamente para aqueles que oram, para aqueles que buscam, para aqueles que vai à casa do Senhor, para aqueles que sabe, não tem para onde correr, da responsabilidade, né, que temos perante a presença do Senhor. E ele falou ele me mostrou essa primeira perseguição. Ele me mandou falar a respeito de uma visão em que ele me deu também. E tudo isso diz respeito ao que está acontecendo e ao livramento que Deus ele está entregando, e muitos estão desapercebidos. Deus está entregando. Ele mandou falar assim: eu estou preparando o meu povo para trazer, eu estou chamando a atenção do meu povo para trazer uma proteção minha sobre o meu povo. Alabá, xerabá, xerabás. Compartilha aí. Compartilha aí. Avisa ao pessoal que eu estou aqui. O Senhor está falando nessa noite. E o Senhor falou: eu quero abrir a visão de muitos a respeito daquilo que não tem me agradado, daquilo que muitos não estão preocupados, com aquilo que muitos não estão preocupados. Eu vou dizer o que é. E está desapercebido. E o Senhor falou: família. Famílias. O inimigo ele veio para destruir, a gente sabe disso. E o Senhor falou bem assim: diga que o inimigo ele está acusando diante da minha presença o meu povo, a menina dos meus olhos. O inimigo está acusando a menina dos meus olhos. O diabo está acusando. Que vocês me revistam com oração. Eu preciso de oração. Eu e a minha família, vocês também. Eu já tenho orado, eu tô aqui em consagração. Passei o dia inteiro só num cafezinho. Eu não precisava falar isso aqui, mas eu tô falando. Eu tô aqui em consagração, porque eu sei da responsabilidade que Deus me confiou. E ele me entregou uma visão. Eu estava em um congresso e ele me deu uma visão de 2 mãos. E ele mandou falar isso aqui: 2 mãos apontadas para a bolsa que a gente ganhou do congresso. E essas mãos, elas eram de mulher com as unhas vermelhas. E eu perguntei ao Senhor, me assustei na hora, porque foi uma visão. Eu estava lá no congresso, ele me deu aquela visão. Eu relatei para algumas mulheres que estavam lá, elas podem testificar que Deus falou ao meu coração lá. E também, se não acreditarem, faça a prova do Senhor, é melhor fazer prova. Deus, ele confirma. E quando Deus me mostrou aquilo ali, eu perguntei a ele o que era, o que significava aquilo ali. Ele disse: trono jezabélico dentro da minha casa. Alabá, xerabá, xerabás. Trono jezabélico tomando conta, espaço, agindo, alabá, xerabá, xerabás, impedindo o trabalhar do Senhor na vida de mulheres. Alabá, xerabás. Muitos têm visto o que tem acontecido na terra. E o Senhor diz: até quando vocês vão
baixar a guarda e a cabeça. Quando que ele é Deus que faz, que opera e que se levanta por amor de mim e de você, quando a gente se posiciona. Aquela cheia, você não tem noção do preço para eu entrar aqui e para mim entregar o que Deus está mandando. Se você soubesse, não brincava não, não brinque não. Outro ponto que Deus me deu em sonho, outra revelação que Deus me deu em sonho. O Senhor, ele me colocou sentada em uma mesa, diante de 3 mulheres. Só para confirmar que Deus está falando nessa noite. 3 mulheres sentadas à minha frente, eu sentada do jeito que eu tô aqui. E essas 3 mulheres sentadas, 2 delas eu não lembro do rosto, mas de um eu lembro. Só que Deus não me permitiu falar o nome dela. Eu a conheço, é missionária. Não sei se está fazendo a obra de Deus, não sei nada da vida dela, mas Deus colocou ela nesse posicionamento para me mostrar e relatar o que tem acontecido. E o que é que tem acontecido? Deus quer mais dos seus na terra. E de mulheres. Por que o inimigo está atentando contra as mulheres? Porque as mulheres, elas se dispõem a orar. Elas se dispõem a buscar. Deus, ele está entrando nessa noite com livramento. E só não crê quem não quer. Tem muita mulher dormindo, tem muita mulher dispersa com as coisas dessa terra, se esquecendo de orar, de vigiar e de guardar a sua casa debaixo de oração, debaixo de obediência ao Senhor. Porque o Senhor falou sobre tudo isso? Perseguição, visão, porque tudo isso está preparado. Tem coisas que já estão acontecendo. Tem coisas piores que está preparado para acontecer. E se eu e você não se posicionar, a gente vai vivenciar. Só que Deus hoje, ele está trazendo a garantia para mim e para você. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei. Deus me chamou para pregar arrependimento. Ele não me chamou para pregar aquilo que eu quero. Ele me chamou para pregar arrependimento. Fazer a vontade de Deus. E debaixo da sua palavra. Confirmando também na sua palavra. E veja o que a palavra do Senhor vai dizer. No versículo 6 de Zacarias 2, versículo 6. Atenção, atenção. Fujam da terra do norte. Declara ao Senhor. Porque eu o espalhei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem. Vocês que vivem na cidade da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo que tocar em vocês, olha só o que Deus está dizendo. Todo que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó Sião, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo. A menina, somos a menina dos olhos dele. Você acha que Deus, ele vai permitir que toquem na menina dos olhos dele, sem que ele permita? A palavra dele aqui está testificando. Só que o diabo, ele acusa. Eu e você perante Satanás. E Deus está dizendo, ele está acusando. E eu estou dando tempo de você se arrepender. Você crê que Deus está dando tempo de você se arrepender? De você confessar perante o Senhor? Tem muita gente que o inimigo, ele já acusou perante Deus. E Deus já sabe, justificou. Deus tem justificado. A palavra de Deus, ela vai se movimentar todos os dias sobre a minha e a tua vida. Todos os dias. Houve um impedimento muito grande na vida de muitos para que não fosse pregado aquilo. Sabe? Os pequenininhos, tem muitos detidos.
para que não viessem a pregar palavra de arrependimento. Mas assim diz o Senhor: eu abro porta aonde não tem parede, e uso quem eu quero para falar do jeito que eu quero. E ele disse: não fale uma vírgula do que o homem quer, porque se você falar aí de ti, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, na mão do Senhor, porque eu sei e contemplo, tenho contemplado o que ele tem revelado e mostrado. Grandes são os livramentos. Eu não era nem para estar aqui, eu e minha família inteira. Eu e a minha família inteira, parentela, é muita gente. Mas o Senhor, através da obediência, Ele coloca as suas mãos de poder. E Deus está dizendo para você: arrependei-vos arrependei-vos, porque eu colocarei a minha mão de poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. Deus está convidando um povo. Deus não está falando aqui de placa, Deus não está falando aqui de religião, Deus está falando de arrependimento. Deus, Ele é Deus. Ele é Pai. E é necessário a gente reconhecer a paternidade de Pai. Porque o inimigo tem trabalhado, tem acusado. Ele disse: tem acusado nações e nações. Ele tem acusado, Satanás tem acusado nações. Você acha que o Brasil está longe de ser acusado? Hein? Tem coisa que já não aconteceu porque Deus colocou sua mão de poder. Ele está estendendo a sua mão de poder, de misericórdia. Ele está dizendo assim: eu estou dando tempo. Ele manda dizer isso aqui: filha, pode dizer, eu estou dando tempo para muitos se lançarem. Deus, Ele tem pressa de agir sobre a nação brasileira. Tem gente que não dá lugar para crer, sabe? Tem gente que só dá ouvidos a quem tem influência. E Deus está dizendo: eu tenho usado os pequenos para falar, e muitos não têm acreditado. Deus está colocando as suas mãos de poder, aguardando eu e você se arrepender diante da presença dele. Ele tem visto, ele tem contemplado. E o diabo está acusando. Ele está dizendo, no versículo 3 de Zacarias, Deus, ele defende Josué, porque o diabo usa Josué, um homem de Deus, que ficou registrado a história de Josué aqui, na palavra do Senhor. E ele usou para que ele acusou e Deus defendeu. Foi uma visão de tudo o que o inimigo ele é capaz de fazer sobre aqueles que pertencem a Deus. E Deus está dizendo: vocês pertencem a mim. Vocês são a menina dos meus olhos, mas têm me desagradado. E eu vou justificar aqueles que têm se arrependido e que têm se prostrado diante da minha presença. É desse jeito que Deus está mandando dizer. Ele ainda me deu esse sonho. 3 mulheres. E ele disse: uma delas, ele me mostrou o rosto. Ele disse: é missionária, fale para ela. E nesse sonho, Deus, eu sentada de frente para elas, e Deus mandou eu contar um testemunho. Eu mandei fazer, eu tinha um salão, eu mandei fazer 2 mesas de unhas. Vocês sabem de quê, né? Que a gente aplica, coloca a mãozinha, né? E o Senhor falou: não quero minhas servas. Que Deus me guarde e guarde a minha família. Deus disse: não quero as minhas que oram, as minhas que renunciam, não quero. Ele me fez arrancar todas elas. E ele disse: nunca mais você vai colocar. E ele disse: o que não serve para você não serve para ninguém. Jogue. E eu dei fim a todo aquele material. Ele mandou eu relatar. Ele me deu esse sonho para que eu tomasse coragem de pregar e de entregar o que ele está mandando eu entregar aqui. Dependesse de mim, eu não estava nem aqui, irmão. Estava nem aqui, minha irmã. Eu estou aqui porque Deus, ele é Deus. E ai de mim se eu não obedecer à voz dele. Ai de mim e de você. O que seria de mim e de você se não obedecer à voz de Deus? E o Senhor falou ao meu coração: não quero. E ali eu relatava para aquelas missionárias. E logo depois disso, Deus me mostrava uma família. O inimigo atacando uma família. Um homem, uma mulher e um bebê. Assim dizia o Senhor: querem tocar na nova geração que ainda está por vir. Querem tocar nas gerações que ainda está por vir.
sabe? E Deus hoje está dizendo: ai daqueles que tocam na menina dos meus olhos. É a palavra do Senhor que está dizendo. Mas Ele quer arrependimento. Ele quer arrependimento. E eu quero ler essa parte aqui de Zacarias 10 em diante, que diz assim: Zacarias 2, versículo 10: Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá com a sua propriedade na terra santa e acolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua santa habitação. No vídeo de ontem Deus disse assim: diga que se limpem. Diga que se limpem, porque o diabo está acusando, mas eu sou Deus que justifico. Se os meus se arrependerem, confessarem com pressa. Muitos têm tido sonhos, muitos têm tido revelações e não têm entendido o que Deus está falando, mas é Deus pedindo, é Deus dando o discernimento. Deus está dando direção e discernimento para que você entenda do que o inimigo, o inferno, é capaz de fazer contra a tua vida e contra a tua família. Ainda tem gente que fica dormindo, tá dormindo, e Deus disse a mim: diga, tá dormindo. Tá dormindo, mas já tá tudo preparado. Tem laços e laços preparados pra família. E Deus está dizendo: eu sou Deus que entro, chego com pressa, porque pertence a mim. É a menina dos meus olhos. Mas Ele quer arrependimento. Ele quer arrependimento. Deus tem tirado, sabe, muitos com pressa. Deus tem dado livramento a muitos com pressa. Tem usado pessoas, tem levantado pessoas para falar, nem que seja, sabe, às vezes não sabe nem falar, não sabe nem como se explicar, não sabe nem como explicar a palavra, não sabe nem como, sabe, mas Deus tem usado e muitos estão dormindo. É sério que tá, sabe, por vir. Ainda, vocês não estão vendo nada, vocês não viram nada, mas assim diz o Senhor: tô quebrando, tô destruindo sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus. Se tu crer, se tu se converter, se arrepender, eu sou Deus que acampo muro de fogo. Olha, eu não ia nem entrar. Aí eu recebi uma mensagem, sabe, falando de fogo. Aí o Senhor disse: quem disse que o teu fogo está apagado? Agora tu entra, porque é uma confirmação para a tua vida. Alabás, cheirabás. Deus, Ele é tremendo. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para o teu coração. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para o teu coração que o homem, ele mede, Deus permite o homem medir, mas a última palavra é dele, a ordem vem dele. Deus permite. Olha, Deus dá uma visão a Zacarias na palavra dele aqui, no capítulo 2. Pega uma Bíblia e abre a palavra aí. Zacarias capítulo 2. Que aqui não vai sair heresia, nem o que o homem quer, não. Aqui só sai o que Deus quiser. Eu vou parar. Quando Deus disser para, é para parar, eu vou parar. Olha, o versículo 1 que eu não li, de Zacarias 2. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei: aonde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber o comprimento e a sua largura. Tem gente que mede eu e você. Tem gente que mede eu e você. Tem gente que mede a igreja do Senhor na terra. Tem gente que mede, sabe, aqueles que Deus tem usado na terra. Mas assim diz o Senhor: a menina dos meus olhos, quem mede sou eu. Quem contempla sou eu. Quem vê sou eu. E a hora que eu quiser usar, eu vou usar. Vou levantar, livro, guardo e protejo. E Deus está dizendo: tem perseguição, tem laço preparado. Alabás, cheirabás, serabás. Mas se tu crer, eu dou o livramento. Pode passar até na tua porta, na frente da tua casa, assim, ó. Deus não está mandando dizer isso aqui. A perseguição pode passar na porta da tua casa, mas se tu crer, tu vai receber o livramento. Porque tem muita gente que não vai crer. Tem muita gente que não quer crer que Jesus, Ele vai vir. Que Jesus ainda cura, ainda salva, ainda liberta. Ele ainda me deu outra palavra, eu vou ler aqui rapidinho, que eu não vou me demorar muito não.
em Mateus, capítulo 11, versículo 4. Mateus, capítulo 11, versículo 4. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Alabá, cheirabás. Os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que ele ainda está fazendo. Que ele ainda vai fazer. Que antes da sua vinda ele vai salvar, ele vai resgatar, ele vai curar, ele vai libertar. Tem gente que pensa que está vivo, mas é um morto vivo. E ele está dizendo: eu vou ressuscitar, porque é espiritual. Quando Efésios 6 vai falar que a luta não é contra o sangue nem contra a carne, ele está dizendo: é espiritual. É contra espírito e potestade. Por vezes vai dar medo. Sabe por que muitos não querem jejuar? Sabe por que muitos não querem, renunciar? Porque quando começa a batalha se levanta. A luta é grande, o inimigo ele se levanta para assustar mesmo. Mas ele só assusta. Lá baixei, eu quero te dizer que quando tu bota o teu joelho no chão, é uma arma tão poderosa que se tu pudesse contemplar, tu já estava de joelho aí agora, orando, chorando na presença de Deus. Crendo. Porque tem sentença, assim me diz o Senhor, de morte já preparada, assinada. Lá baixe. Mas se tu crê, Deus, ele rasga essa assinatura do cão hoje. Hoje, ele rasga a assinatura do cão. Não toca na tua vida, não toca na tua família, não toca nos teus, não toca na nova geração, não toca nem na tua descendência, que nem no ventre não chegou ainda. Lá baixeira, nem chegou ainda, mas Deus ele já está dizendo: eu livro e guardo porque eu tenho promessa. E eu vou voltar. Ele manda desse aqui, ele vai voltar, Jesus vai voltar. Mas ele vai fazer muita coisa e é com pressa. É com pressa, Salmo 70. Tem gente que diz: Deus não tem pressa. Quando Deus quer, ele trabalha com pressa. Ele tem trabalhado com pressa. Ele tem se levantado para falar, Deus tem trabalhado com poder e glória nessa terra. E a gente ainda tem hora que dorme, que não crê, que duvida, que fica em cima do muro. Deus está dizendo: sai de cima do muro. Sai de cima do muro com pressa, porque eu tenho muito a fazer. Alabás, cheirabás. Muitos estão sendo silenciados e calados, mas assim diz o Senhor: tenha medo não. Abre a tua boca, faz a obra, continua, persevera. Da forma que Deus te mandar. Eu estou aqui porque certa feita ele me revelou. Eu sentada nesse lugar aqui. De frente pro celular, pregando, falando em línguas. Eu não tinha nem sido renovada ainda. Eu fui renovada o ano passado, em outubro, numa casa que eu estava morando com meu esposo. Fui renovada lá, em jejum, em oração, em consagração. Do nada o Senhor disse: fala em línguas. E eu comecei a falar em línguas. Alabá, cheirabás. Quando Deus quer, ele faz de repente. Ele faz como ele quer, ele te renova, ele te batiza. Alabá, cheirabás. O diabo tem tentado colocar no teu ouvido que as coisas de Deus não vão acontecer e não acontecem mais. Tem dito para a igreja do Senhor: olha, quando a gente coloca o joelho no chão, quando a gente se dispõe, e tem muita gente que saiu, que se afastou, que correu, que foge, que é Jonas da vida, que nem eu fui por muitas vezes. E se eu não obedeço, eu não estava nem mais aqui para contar a história, porque quando você não faz a vontade de Deus, ele vai levantar outro, ele levanta quantos ele quiser. Se você não quiser, ele vai levantar quantos ele quiser, mas ele vai levantar alguém que fale e faça o que você não fez. E porque eu sei do cuidado dele, do amor dele. Eu sei do amor dele, do cuidado dele. Eu tenho contemplado com os meus olhos. Alabaxê, tem dia que eu nem durmo com as coisas que ele tem me mostrado. Tem dia que eu não consigo nem dormir. Tem dia que eu entrei num pânico tão grande por esses dias. Não é depressão, não é nada não. Para a glória do nome do Senhor. Medo mesmo da presença de Deus. Porque quando ele mostra, quando ele fala, as carnes tremem. Tem que tomar um suquinho de maracujá. Para poder controlar. Eu estava aqui orando, pedindo ao Senhor autocontrole. Me deu autocontrole, porque eu estava nervosa, tremendo e temendo, porque eu não vou fazer nada que Deus não mandou eu fazer. Eu estou aqui porque ele disse: fale. Estou chamando missionária, que eu levantei. Alabaxerabás. Missionária. Não importa o título, missionário, pastor, não sei.
Alabaxê, tô chamando para pelejar. Alabaxê, o dia é hoje, a partir de hoje. Deus está dizendo, eu vou acordar o meu povo para se levantar. Porque grande é o que está preparado, mas se não acordar, vai vivenciar. E eu estou derramando o livramento. Deus está estendendo o livramento hoje. Hoje. Deus me mostrou muita coisa, irmão. Se eu for falar tudo aquilo que Ele me mostrou, eu só vou falar aquilo que Ele me permitir. Ele quer renúncia. Renúncia, renúncia, renúncia. Tem gente que não acredita. Deus não vai se incomodar. Deus não está olhando para ele. Deus está. Ele está se incomodando. O diabo está acusando. Deus tem pressa de fazer você renunciar. Deus tem pressa de fazer você deixar para trás aquilo que não vem de Deus e que não pertence ao Senhor. Você sabe e Deus ele vai te revelar e vai te mostrar. Deus vai mostrar. Ele me mostrou. Tudo que não agradava ao Senhor, Ele me mostrou. Ele disse, sai de ti, se tu continuar. E eu saí, tirando. Não, sai. Não foi fácil. Não é fácil. Quando a gente começa a renunciar, quando a gente começa a jejuar, se levanta dentro de casa, se levanta fora. Coisas terríveis. O diabo levanta para fazer. Mas eu quero te dizer que não prospera. Lá baixei. Certa feita alguém chegou para mim. E eu disse, continua jejuando, minha irmã. Falei com a irmã. Continua jejuando, continua buscando. Ainda quando muitos duvidavam, sabe, do que Deus tinha, do negócio que Deus tinha comigo. Porque eu não tenho nada, sabe? Aos meus olhos eu não tinha. Né? Só pra ajeitar aqui, endireitar o negócio, eu não tinha. Eu não sabia que o que eu tinha dentro de mim era muito maior do que qualquer coisa nessa terra. Eu posso não ter um carro importado. Eu tirei a habilitação dia 8, domingo, fez 3 anos. Eu não tenho carro. E não estou aperreada com carro. Não vou me desesperar para tirar carro em concessionária. Alabaxei, Deus está falando com alguém aqui. Não vou me desesperar para fazer o que Deus não mandou fazer. Para fazer a minha vontade. Mas eu não sabia que o que eu guardava, o que eu tinha guardado dentro de mim e que eu tinha medo de colocar para fora, com covardia, era muito maior. Era muito maior. Eu já vivia isso dentro da minha casa, com a minha família. Eu botava a mão, eu orava na cabecinha deles, dos meus filhos. Eu nem sabia do dom que eu carregava desde o ventre. Ainda em rebeldia, ainda no mundo. Deus ali já trabalhava, já me usava dentro da minha própria casa. Eu me ajoelhava, eu orava, mesmo em rebeldia. Você está entendendo que Deus te chama. Não é você já limpo, livre, liberto. Deus te chama do jeito que você está, mas você não vai ficar do jeito que você está. E muitos tentam tirar a sua credibilidade usado por Satanás, justamente porque Satanás não quer ver Deus te usando. Não quer ver Deus trabalhar na tua vida, na vida dos teus. Primeiro ele vai começar a querer tirar a tua vida, tocar na tua vida, tocar na tua saúde, tocar na tua estrutura, usar as coisas dessa terra, labaxerabás, usar as coisas dessa terra contra você. Você não tem, você não é, você não pode. Mas eu quero te dizer que o que o reino do céu tem para mim e para a tua vida é suficiente. As coisas dessa terra aqui ele vai acrescentar. Ele acrescenta. É acrescento de Deus. Esforço seu. É busca. É entrega, sabe? Não sei. Do jeito que Deus tem feito na sua vida. Mas eu quero te dizer, o que Deus está fazendo aqui é que os tesouros do céu é mais importante para a tua vida do que as coisas dessa terra. E tem gente preocupada mais com as coisas dessa terra, com status. Sabe? E mostrar que tá bem, e mostrar que não passa por nada, que não passa por dificuldade. Outros estão expondo a sua luta, a sua dificuldade, no desespero, na agonia. Deus está dizendo, confiem em mim, me busquem. Busquem a minha presença, não busquem mostrar nada para alguém não, para ninguém não. Porque quem conhece teu deitar e teu levantar é o Senhor. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo é, você é a menina dos meus olhos. E com a menina dos meus olhos, ninguém mexe sem que eu permita. Essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje para entregar aqui. O que eu falei a respeito aqui dos sonhos que Deus me deu foi coisa séria. E por quê? Porque Deus está falando para crente, principalmente. Eu quero dizer aqui, eu não tenho medo não, porque Deus mandou, Ele se responsabiliza. Deus está irado com os crentes. Deus está irado com os cristãos.
Não é com os ímpios, não. Deus está irado com os crentes. Porque a Bíblia ensina que ele conta com os crentes. Ó, Mateus 11. João estava preso. Mas lá na prisão, os discípulos dele iam lá. Alabá, cheirabá, ceirabá. Lá na prisão. Eita, é muito forte. Os discípulos de João, a palavra aqui está dizendo. João fala com eles. Eles vão até Jesus. Porque João pede. João estava triste lá na prisão. Estava desacreditado. E ele pede aos discípulos dele, a qual ele ensinou, a qual ele capacitou, com a permissão do Senhor e com o discernimento de Deus. Eu amo a palavra do Senhor, porque ela testifica tudo quanto o Senhor quer fazer. E ali eles vão até Jesus. E Jesus ali diz, diga a ele, diga a João, diga a João que eu ainda estou curando. Diga a João que eu ainda estou fazendo. Tem gente que está dentro de hospital que pode pregar e não está pregando. Tem gente que está podendo, sabe, expandir mais ainda e não está expandindo a palavra de Deus. O arrependimento. Eu lembro que quando meu pai estava com câncer, eu ganhei 2 vidas. Eu não tinha nem experiência com o Senhor suficiente para pregar, mas eu sabia, eu tinha temor, eu tinha sede de Deus. Era uma sede que não realmente nunca poderia vir de mim, era do Espírito Santo. E ele dizia, abre a tua boca, fala, quero salvar. E eu ganhei 2 vidas para o Senhor no Hospital do Câncer. A terceira vida que eu ganhei lá foi a do meu pai. E Deus fez, viu? Levantou a ira de muita gente. Porque Jesus me salvou. Depois ele salvou dor lá no hospital. E depois salvou meu pai através da minha vida. Eu nova na fé. Você está entendendo? Nova na fé. O que é que o diabo fez? Quanto mais ela jejuar e buscar, eu vou tentar contra a vida dela. Mas eu não vou parar. Ele não vai parar. Mas eu quero te dizer que ai daquele, ai do inferno, por tentar tocar na menina dos olhos do Senhor. Então, não há o que temer. Levanta aí jejum, consagração. Levanta jejum, levanta consagração. Fala mesmo do amor do Senhor, prega. Tem gente que está com medo até de ouvir servos e servas do Senhor pregar. Porque o inimigo fica assim, ó, não ouve não escuta não, e com medo do inimigo se levantar. Tá com mais medo do diabo do que de Deus. Quem é o inimigo perto do Senhor? Alabaxerabás. Quem é? Com medo de morrer. Tem gente com medo de morrer. Com medo do inimigo ceifar, tocar. E não tem medo de Deus. Deus, Ele é quem livra. Deus é quem estende sua mão de poder. Você não está entendendo que Deus é quem estende a sua mão de poder sobre a minha e a tua vida. O livramento vem dele. Só que é necessário a gente crer, sair de cima do muro. Eu vou entregar outro negócio aqui que Deus está mandando eu entregar. Deus já me lembrou 2 vezes aqui. Certa feita ele me dá em sonho mesmo. Tem gente aí até zombando, dizendo, eita, é muita gente sonhando. Deus está fazendo muita gente sonhar mesmo. Deus está fazendo muita gente ter revelação mesmo. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa de agir. Deus tem amor à vida. Deus tem amor à vida, à sua palavra. Deus tem amor, sabe? A sua obra. Ele tem amor. Ele zela por sua palavra, pela sua obra. Ele não quer que a gente vá embora cedo sem deixar aqui um legado, sem deixar aqui, sabe, algo para os nossos filhos, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos netos. Qual é o legado que você vai deixar para sua família? O que é que você tem pensado em deixar aí? Se eu e você partir para a glória hoje, o que é que a gente deixou? Mesmo Satanás querendo sujar, querendo, sabe, colocar coisa onde não tem, não importa. O importante é você com Deus e Deus com você. Qual é o legado? Aí tem gente que quer tocar e quem está buscando e se esforçando na presença de Deus. Mas Deus está dizendo, eu quero que você se levante e vá adiante, vá em frente. Busque, desça, ore por sua família. Busque, não tem outra arma. Não tem outra arma. Não tem. É harpa, é Bíblia, é oração, é temor, obediência.
verdade, espírito, é andar em verdade e espírito com o Senhor. Não tem outra saída. Não tem. E tem gente que, Deus manda dizer de novo, já está sentenciado. E Deus está dizendo, eu mudo a sentença. Eu mudo a sentença, porque ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Zacarias 2. Zacarias 2. Para mim e para tua vida hoje. E Deus, ele me deu em sonho, eu dentro de uma congregação. Eu e mais uma pessoa da minha parentela. Dentro de uma consagração. Deus está mandando dizer esse negócio aqui. Eu vou dizer que ele se responsabiliza. Eu tive muito medo, porque quando Deus me deu esse sonho, ele parece, sabe, como se eu estivesse lá na cena. Era uma congregação pequenininha. Não tinha banco nenhum. Não tinha nada dentro da congregação. Era só as paredes da congregação. Ou seja, Deus, dali, ele já falou para mim, eu não quero saber das paredes, eu não quero saber do que tem. Eu quero saber do que tem dentro de vocês. Eu quero saber da minha presença. Quero que ela esteja firme. Firme na rocha. Porque a minha espada, ela desce na vida de quem não obedece. Por isso que Deus prega, por isso que Deus, ele manda pregar, por isso que Deus, ele manda falar. Senão, assim, senão ninguém pregava, ninguém falava e o mundo era uma beleza, né? Era tudo muito bom. Mas quem manda no céu, quem manda na terra é o Senhor. E quem manda no inferno também. Então a gente não pode esquecer, quem manda no inferno é Ele. E Ele me mostrou, eu e essa pessoa da parentela, segurando uma espada dentro da congregação. A espada dourada, sabe? Trincada, assim, dentro da igreja, no chão. E ele disse, ele falou no meu coração, vou descer a espada. Olhe para fora da congregação. Quando eu olhava para fora, um muro enorme. Eu não tenho medo de dizer isso aqui não, porque Deus, quando faz promessa, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. E tinha um muro assim enorme. E os meus sentados em cima do muro. Todos sentados em cima do muro. Ou seja, a família. E o Senhor disse, eu vou descer a espada, mas a minha palavra, ela vai se cumprir na tua vida. Porque eu amo a vida. E quando Deus mandou falar desse congresso, é porque no congresso eu disse ao Senhor, eu disse bem assim ao Senhor. Eu disse, Pai, eu não quero ir lá para frente agradecer por carro, por casa. Não. Eu não quero. Eu quero agradecer pela salvação. Porque hoje eu sei a importância da salvação. Hoje eu sei o valor de uma vida. Hoje eu sei o valor de uma vida. Ela baixei, não importa ela qual seja. Todos nós somos pecadores. Santo, só o Senhor. Santo é o Senhor. Grande é o Senhor na minha e na tua vida. A gente aqui é pó, é cinza. Só que nem por isso Deus nos despreza. Deus nos trata como se a gente não fosse ninguém. Não, Ele quer que a gente se arrependa. Ele está dando chance. Ele está dando oportunidade. Porque eu e você é a menina dos olhos dele. É assim que Ele chama eu e você hoje. A menina dos olhos dele. E foi isso que Deus mandou entregar aqui. Que eu e você é a menina dos olhos dele. Amém? Eu quero orar. E foi até aqui que o Senhor me mandou falar, né? E Ele me manda também falar para o teu coração, ore por seus filhos, por suas crianças. Coloca a mãozinha assim, ó, na cabecinha delas. Tem gente que fica esperando alguém vir, não sei de onde, para orar, para impor as mãos. Sabe? Não porque fulano tem mais autoridade. Fulano tem autoridade. Eu não tenho, já ouvi tanto isso dentro do supermercado. Deus entregar uma palavra para pessoas dentro do supermercado e a pessoa dizer, eu não tenho autoridade, eu tenho que chamar fulano, presbítero, não sei de onde. Que negócio é esse, irmão? Que negócio é esse de esperar não sei quem vir, não sei de onde para orar? Bota a mão na cabeça do teu filho, da tua filha, sabe?
do teu marido, da tua esposa. Se ele não quiser, é com ele Deus. Se ela não quiser, é com ela e Jesus. Mas faz a vontade do Senhor, começando da tua casa. Eu sei o quanto eu tenho pelejado pela minha família. Eu não tô aqui para brincar com o Senhor, não. E ele sabe. Ele sabe que eu não tô aqui para brincar com o Senhor, não. Ele sabe que eu não sou de me acovardar, não. Eu tenho medo, eu posso chorar, eu posso tremer nas bases, mas eu enfrento. Chorando com medo. Até eu entrar aqui, a barriga fez assim, ó. Eu digo, pronto, corri pro banheiro. Depois que eu saí do banheiro, eu voltei pra cá. E entrei. Sabe? Deus é quem nos guarda. Se Ele quiser que a gente viva, continue, vá adiante, a gente vai. Tem que ter medo não, irmão. Se levanta aí em oração. Você não tá entendendo não que as nações precisam de oração. Gente para falar demais, já tem muita gente. Gente para julgar os outros, criticar. Sabe, desdenhar, zombar um do outro. Eita, lá baixei a base, eu ia terminar e o Senhor disse, fala aí. Eu disse, o Senhor é até aqui. Ele disse, fala aí. Já chega, Deus está dizendo, para você que está aqui, que entrou aqui, que vai entrar. Deus está dizendo, chega. Deixa a vida do outro, deixa o governo. Deixa eu mandar dizer isso aqui. Eita, glória. O governo está na mão dele. Entendeu? O governo está na mão dele. Os líderes está na mão do Senhor. A minha vida, a tua vida, a vida do povo na terra está nas mãos do Senhor, que Ele quer posicionamento. Posicionamento para Ele estender a sua mão assim, ó, de poder e livrar, sabe livrar. Ele livra, Ele guarda, Ele protege. Também se Ele quiser livrar de outra forma, Ele vai livrar. Se Ele quiser fazer de outra forma, se estiver pronto, preparado, Ele guarda. Eternidade. O que Ele está dizendo aqui é que Ele tem pressa de salvação. Ele ama, Ele cuida, Ele protege e Ele quer salvar. Amém? Salvação. A preocupação do Senhor é renúncia e salvação. Ele está mandando aqui eu terminar para concluir. Quando ele falou das mãos do Jezabélica, as unhas vermelhas deste tamanho que ele me mostrou no congresso, quando eu estava no congresso, foi Deus dizendo, eu quero renúncia no meio das mulheres. Tem trono Jezabel, ou seja, Satanás usando. Elas estão dispersas. Eu vou falar porque Deus está mandando. Eu vou falar porque papai está mandando. Lá baixei. Eu não fui sem propósito, eu fui com propósito. Porque eu sei o nível, o grau de batalha espiritual que eu sofro desde o ventre. Antes do ventre eu acredito. Porque Deus ele já falou isso ao meu coração. E quando eu cheguei lá, havia mulheres lá, eu conversei com várias. Qual o propósito? Deus mandou falar isso lá. Qual o propósito? Que você vai colocar diante do Senhor. E Deus mandou perguntar porque ela sabia que elas vieram muitas tristes, muitas com dores terríveis, piores do que a minha. Eu pensei que eu sentia dor, pensei que eu estava ferida, eu pensei que eu estava me arrastando doente, que eu não tinha mais chance nenhuma, porque eu estava desenganada pelo homem, sabe? Desenganada, humilhada, caluniada, alabaceira, mas confiando no Senhor, e fui confiando. E lá o Senhor disse, pergunta, qual o propósito? Sabe, testemunho, mais forte do que o outro, coisas terríveis, mulheres passando por lutas terríveis lá dentro. E ali eu tive a oportunidade, a experiência de ouvir o testemunho de muitas. E elas falarem para mim, não sei pelo que eu vou orar. Eu disse, ora por esse propósito aí que eu tô passando. Sabe? E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Não quer que a gente viva e ande nessa terra sem propósito, sem direção, como quem tá perdido no mundo, sabe? Como quem não tem rumo. Tem muita gente sem rumo. Eu mesma vivia sem rumo. Eu não sabia nem o que Deus tinha comigo. Eu não sabia nem que eu era direito. E quando Deus ele abriu a minha visão, que eu vi, eu senti vergonha do passado. E eu passei a sentir medo do futuro. Porque Deus é poderoso. Quando Ele curar, tem gente aqui que Deus vai curar a visão. Tu tá entrando aqui, tu entrou aqui, tu vai entrar. Tu que vai entrar aqui. Deus vai curar a tua visão. E tu vai ver qual grande é o amor do Senhor pela tua vida, pela vida dos teus. Amém? Tem que crer. Tem que crer. Crer na sua palavra e crer naquilo que Deus fala. Crer na sua palavra e crer no que Deus fala. Amém?
Deus, Ele salva. Ele não está preocupado com nada dessa terra, Ele está preocupado com a salvação. As coisas da terra Ele cuida. Ele cuida. Você pode perder tudo, mas se você perder a salvação, pode ter certeza. E para quem não conhece Jesus, se souber do que Ele é capaz de fazer por amor, não estava perdendo tempo não, tem confessado Jesus. Amém? É o que Deus quer de mim e é o que Deus quer de você. Salvação, remissão, pecado, a gente vai se libertando. Deus, Ele tira, Ele limpa. Ele limpa. Zacarias 3. Postei ontem esse vídeo falando que Deus, Ele nos limpa e Ele nos justifica. Amém? Eu quero orar pela tua vida para finalizar a obra do Senhor nesta noite. E eu estou feliz porque você entrou aqui, chegou aqui, está recebendo da parte do Senhor. E que Deus te abençoe grandemente, realize o desejo do teu coração. Amém? Que Deus realize o desejo do teu coração. Porque Deus, Ele é grande e Ele é fiel. Amém? Senhor nosso Deus, o Senhor é fiel, é grande, é tremendo e é poderoso. O Senhor não nos trouxe aqui nesta noite em vão. Eu creio, o Senhor está fazendo uma grande obra. Está operando uma grande obra nesta noite. O Senhor está fazendo algo que muitos não podem fazer. O Senhor está chegando, entrando, operando aonde não podemos ir, aonde não podemos chegar, aonde não podemos operar. O Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que opera. O Senhor é Deus que traz, o Senhor é Deus que faz aquilo que precisamos. Traz aquilo que é necessário para a nossa vida. Nesta noite eu quero orar por cada vida que aqui entrou, que aqui vai entrar, que aqui vai receber. E eu quero te pedir, Senhor, confirma cada palavra. Confirma, Senhor, a tua palavra nesta noite, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Porque eu nada tenho, a não ser a tua presença. E eu creio que nesta noite o Senhor abriu os céus sobre as nossas vidas. Que o Senhor tome as nossas famílias em tuas mãos, as nossas vidas, a nossa família. Que o Senhor tome a nova geração, Pai, a nossa descendência. Senhor, as crianças, os jovens, Pai, eu te peço, alcança cada um deles. Há muitos desapercebidos, Senhor. Há muitos que têm medo. Há muitos que estão perdidos, que não enxergam. Há muitos que não entendem a tua voz, que não creem. Mas eu creio que o Senhor é Deus que faz o impossível acontecer. Senhor, livra as mulheres, abre a visão, visita mulheres, Pai, no seu leito, no seu momento de descanso, mostra para elas, Pai, o oculto, o escondido, o profundo, mostra para elas, Pai, que ainda há esperança através da oração. Senhor, que assim como o Senhor fez comigo uma vez, faz com elas também, que elas se levantem com pressa, de joelho, à beira da cama, e receba o grande livramento, Pai, a qual só o Senhor pode trazer e pode dar. Aleluia, porque o Senhor faz, e eu sei que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor faz.